você pode fumar maconha, não, você não pode. Você já reparou que é a maconha. Não é maconha, cara. Isso é uma coisa que cala fundo no André. Mas é a maconha. É uma discussão tão chula. É caso de polícia e os caras estão decidindo se fumar 100 gramas faz bem ou faz mal. Você pode 100 gramas ou não pode 100 gramas. Pelo amor de Deus. Aliás, esse que entendimento esses caras têm de maconha, caramba? Do meu ponto de vista, isso está superado. Não, no meu não tá. Eu nunca engoli essa história, não. Não, eu concordo que possa andar com 100 gramas. Espera aí, cara. Posso dar uma opinião sobre isso? Pode dar uma opinião. Você tá louco para falar sobre maconha. Eu já reparei bem que você falou que eu tô pra fumar maconha. Você tá louco para falar sobre maconha. Não. André, vê só. A história é assim. Em 76, houve uma lei famosa, 6368, que é a lei de tóxico, que, por sua vez, substituiu uma outra anterior. Muito bem. O que acontece? Havia o famoso artigo 12, que era o tráfico, e todos os verbos que envolvem tráfico, e o artigo 16, que era o uso. Em geral, as pessoas não ficavam presas e não ficam presas pelo uso, pelo porte, uso eu não diria, mas pelo porte. Muito bem, esse é um ponto. E as pessoas eram autuadas e, na maioria, flagradas, autuadas e processadas pelo tráfico, ok? Muito bem. Veio a lei de juizados especiais, etc. e tal. Na prática, André, os usuários, eles só estão presos por uma questão de enquadramento legal. Então vamos lá, André, vamos com calma. Vamos imaginar que João seja um usuário de maconha. Você gosta de falar de maconha, vamos falar de maconha. Um usuário de maconha. Ele compra 30 cigarros de maconha por mês. Ele fuma um beck todo dia. Chega em casa, tranquilo, bota um vinho, baseadinho. Fuma, como em vez do charuto, o cara passa um baseado, 30. Mas ele tem a infelicidade de ser flagrado no sinal. Em geral, 30, o policial olha para a pessoa e fala, olha, me desculpa, mas isso aqui é tráfico. Enquadra o sujeito. Se o Ministério Público comprar a ideia, enquadrar o sujeito vai ser preso. Muito bem. Isso já acontece há 50 anos no Brasil. E agora? O que nós vamos fazer? A figura do uso acabou. Não é mais crime, André. Você usar hoje droga no Brasil não é mais crime. O crime é vender. Você portar a droga hoje no Brasil não é mais crime. O crime é vender. Mas quem faz essa classificação? Esse é o problema. O delegado de polícia, depois do flagrante feito pela PM, e depois o Ministério Público. Qual é o drama? O drama é, se eu for pego com dois comprimidos, ou 2 saquinhos de cocaína, ou 30 becks, ou 15 cigarros, etc. e tal, um papelote de LSD, seja o que for, se eu for enquadrado como traficante, o que vai acontecer inevitavelmente comigo? Eu vou para o sistema carcerário. É necessário alguma razoabilidade mínima. Eduardo, mas o traficante, então, você já falou isso 2 ou 3 vezes nesse programa, mas o traficante, então, vai ficar, então, só com 100 gramas de maconha, e aí ele vai vender 100 gramas de maconha. Não é essa a questão, André, porque a polícia também não é imbecil, e o Ministério Público também não é imbecil. Veja, o traficante, ele é flagrado e ele é enquadrado, não é só pela quantidade. Entenda isso. Você, quando tem balança de precisão, você, quando tem os instrumentos para enrolar a maconha, ou para separar o crack, separar a cocaína, você tem dinheiro picado, R$2, R$5, R$10 no bolso, um bolo de dinheiro, etc. Todo esse conjunto, respondendo a sua questão, é que vai caracterizar circunstancialmente a diferença do uso, do porte para uso e do tráfico. Então, a conclusão, então, é necessário garantir ao usuário o mínimo para dizer, não sou traficante. Não, eu concordo porque eu estou abaixo. Concordo. Ah, mas o traficante pode fazer várias viagens.
em geral, André, as várias viagens não compensam para o traficante. Tá, mas e aquele Respondendo aquele a sua chefão do questão. tráfico que a PF foi lá e catou Chefão do tráfico 500 não anda com 500 2 quilos- beck no bolso. 500 quilos de cocaína na casa do cara, prendeu o helicóptero e um monte de coisa, o STF mandou devolver tudo, disse que Mas é isso- ilegal, mas porque isso a que prisão você- não foi autorizada. Mas Opa, o que você está devolve a falando, cocaína e o helicóptero. mas o que você está falando é Isso é tráfico. completamente diferente. Não, mas isso é um Da pé de duas disti- medidas. Você está falando de um caso. Você está falando da distinção entre um standard, um comando para a sociedade, uma decisão que se ramifica como norma, lamentavelmente supletiva, você está certíssimo, há um legislador vagaroso, pouco ativo, medroso da opinião pública, porque o legislador brasileiro já deveria ter disciplinado isso. Tinha que escutar menos a questão eleitoral e ser um pouco mais independente. Porque isso também é uma questão de saúde Mas pública. não é absurdo. O que você está falando é um ponto. Devolver essa droga. Você está devolver falando helicóptero, é um ponto. Não, porque eu não autorizei você entrar na casa dele. Peraí. Você está cara. falando uma questão processual, eu estou falando uma questão geral. Você me entendeu a diferença? Eu entendi. O grande traficante, para concluir, o grande traficante, ele não pega dois baseados e coloca... Ele nem fuma, nem usa. Exatamente. Então, o pequeno traficante, o porcaria, o sujeito comezinho, o Zé Ruela que pega, vai vender 5 becks numa festa, 10, 15, esse sujeito que é preso é substituído de imediato.